Olá, aqui é Beth Gravina para a continuação da leitura do livro Autodomínio, Elogio da Temperança, de Francisco Faus, parte 6. Reflexão sobre a temperança. As 5 mesas do restaurante virtual despertaram em nós uma porção de pensamentos. A partir de agora, a nossa reflexão procurará dar um passo à frente, com um duplo objetivo: ordenar racionalmente ideias que já foram surgindo e tratar de completá-las e de aprofundar nelas com o fim de atingirmos uma perspectiva mais ampla da virtude da temperança, que é o contraponto positivo da gula e da luxúria. Mas ficar só refletindo e aprofundando, sem contemplar figuras vivas, ainda que virtuais, como até agora, não vai ficar um pouco árido? Queixa-se o leitor. Paciência. Para viver bem é necessário pensar. De qualquer forma, tentaremos evitar a aridez tanto quanto pudermos. E para começarmos esta etapa de reflexão, muito nos pode ajudar o texto rico e denso que o Catecismo da Igreja Católica, número 1809, dedica a essa virtude. Diz assim: a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os seus apetites corporais. 2 coisas ficaram muito claras nessa definição. A primeira, que a temperança procura a atitude equilibrada, certa, em relação aos prazeres corporais, ao uso dos bens deste mundo, aos instintos, aos desejos, aos apetites sensíveis. Todos entendemos o que isso quer dizer. Fala-se nesse texto da nossa inclinação para o prazer sensível, no comer, no beber, no sexo, no descanso, no bem-estar corporal e nos outros bens desfrutáveis pelos sentidos, desde perfumes até emoções radicais. Com isso, dá-se a entender que também entram no campo da temperança, embora de modo secundário, os cuidados que dedicamos à boa forma do corpo e à saúde, ao descanso, ao lazer e ao tempo destinado ao sono, aos exercícios físicos, coisas todas que podemos pautar por critérios de equilíbrio, moderação e sensatez, ou então desordenar pelo abuso, pelo exagero, pelo vício, pela dependência, a obsessão, o risco irracional, a avidez, a preguiça. Pense devagar em cada uma das expressões desta longa lista de desordens e diga-me se não poderia aplicar cada uma delas a diversas pessoas que você conhece, talvez até algumas, desculpe, a você mesmo. Admito humildemente a minha preguiça por ficar tempo demais na cama. Reconheço que abuso do café, arrepio-me de ter praticado o rapel de viaduto sem um mínimo treinamento e prefiro não falar das horas inutilmente perdidas na internet, nem sempre com assuntos culturais ou científicos. Pare, não se trata de fazer uma confissão pública. Voltemos ao nosso tema sem personalizar. A cada coisa que percebemos na definição do catecismo é que a temperança não tem a função negativa e odiosa de eliminar os prazeres, abafar os instintos, extirpar os desejos, os apetites e as paixões sensíveis, mas algo de muito mais elevado e puro, que o próprio catecismo expressa por meio das palavras moderar, procurar o equilíbrio, ou seja, a medida certa, o autodomínio e, enfim, a orientação de todo o universo dos desejos e das inclinações corporais ou sensíveis, vista, gosto, tato, etc., e os prazeres que proporcionam para o nosso bem e do próximo, evitando que ocasionem um dano físico, espiritual ou moral a nós mesmos ou aos outros. Talvez o leitor ache interessante um detalhe erudito a este respeito. Desde que não nos metamos em filosofias que ninguém entende, pois, como já falei, as divagações intelectuais são perigosas e facilmente ficam enfadonhas. Não, ao contrário, o detalhe erudito é esclarecedor.
Na Bíblia, no Novo Testamento, que como sabe foi todo ele escrito em grego, usam-se duas palavras para designar a temperança. Sofrosin, que costuma traduzir-se por sobriedade, e enkátria, que significa normalmente temperança no seu sentido mais amplo, ou seja, de moderação dos diversos prazeres corporais. Veja, por exemplo, Carta aos Gálatas 5, 23. Pois bem, esta última expressão deveria traduzir-se, segundo os melhores conhecedores do grego bíblico, por autodomínio ou domínio próprio, ainda que também possa ser traduzida, sem deturpar-lhe o sentido, por temperança, moderação ou continência. Isto quer dizer que mesmo que os desejos, os instintos e as ânsias de prazer, sobretudo quando atiçados por fortes incentivos, nos puxem para comportamentos irracionais, desregrados ou excessivos, a virtude da temperança fará com que a força da vontade os domine, autodomínio, os modere, ou seja, tome as rédeas e os conduza sabiamente para aquilo que a inteligência mostra como certo e razoável, que é sempre o nosso bem como seres humanos. A razão dirá: não beba uísque até cair no chão. Não coma o que lhe faz mal, ainda que seja gostoso. Não durma por pura preguiça na hora de preparar uma prova ou um concurso. Só porque hoje sente mais o puxão do sexo, não caia no conto do namorico mais falso que Judas, que só lhe vai deixar remorsos. Em resumo, e desculpe-me se faço questão de repisar bem estas ideias base. Não pode haver temperança se não houver um raciocínio sensato e lúcido sobre o que é equilibrado e bom. E, igualmente, se não houver uma vontade com força de domínio suficiente para manter os desejos e impulsos no ponto certo que a razão indica. Por outras palavras, que sem a luz da razão e sem a força da vontade é impossível viver a virtude da temperança. É isto que vamos ponderar nas páginas a seguir. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.